Nesta manhã, eu quero cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos e a todos que estão nos assistindo nesta manhã através do Facebook. E queremos dizer a você que estamos hoje aqui no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus para mais uma escola bíblica dominical. E a nossa escola nós temos um tema importantíssimo falando sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. É o assunto a qual estaremos compartilhando com você. E desejamos a você que até o final desta manhã, que você seja bem-sucedido, esteja alimentando da santa palavra de Deus, e temos certeza que Deus possa abençoar os nossos corações e que esta palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Nós que estaremos aqui fazendo textuário da nossa escola bíblica dominical, como já falamos o tema, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O textuário diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E a verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Nós vemos aqui essa escola maravilhosa e desejamos que nesta manhã possamos alcançar bom êxito em aprender mais da santa palavra de Deus. Estaremos orando, já começando essa riquíssima bênçãos que está chegando no seu lar. Oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã nós somos gratos a Ti, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez ministrando a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar grandemente cada coração aqui, Pai. E que certo, Pai, que a Tua palavra venha, Senhor, ó Pai querido, ser bem aceitável em nossos corações, e na certeza, pela Tua bondade e misericórdia, é que o Senhor tem nos dado este privilégio de nós alimentarmos da Tua palavra. Pai querido, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós estamos aqui na nossa escola bíblica dominical, e nós queremos aqui já ler a introdução. A introdução fala: a presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Queridos, podemos observar aqui, mediante esta lição que nós já estamos compartilhando com os irmãos e com todos que está ligado aqui conosco, podemos ver aqui essa lição que estaremos aprendendo mais da palavra de Deus. Vai falar da grande misericórdia de Deus para conosco. Também vai falar da doutrina da salvação, que é o ensinamento da palavra de Deus, porque a salvação é doutrina das Escrituras Sagradas. E também vai falar da graça, que é o favor imerecido. Nós não éramos merecedor, mas Deus, pela sua riquíssima misericórdia, tem nos dado esta graça, e esta graça, através de Jesus Cristo, que nós alcançamos a nossa salvação. E hoje essa lição, ela vai nos chamar a atenção de uma maneira muito importante. Ela tem 3 tópicos importantes. O primeiro tópico vai falar da antiga natureza morta em ofensa e pecado. E o segundo tópico vai falar vivificados pela graça. E o terceiro tópico vai falar da salvação não vem das obras. Estaremos aqui já entrando no primeiro tópico, onde fala da antiga natureza morta em ofensas e pecado. Leiamos. No início da epístola, o apóstolo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensa, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Veja só, o comentarista foi bem enfático aqui, já colocando no primeiro tópico. Vale até nós repetirmos que no início da epístola, o apóstolo lembra que antes da regeneração estavam mortos em ofensa, pecados,
e éramos, por natureza, filhos da ira. Então nós vemos aqui, queridos, é algo importante que nos faz lembrar, como falamos aqui na introdução, podemos ver a grande misericórdia de Deus para conosco e vemos que esta lição é um assunto importante. Se nós aproveitar o grande conteúdo que está registrado aqui e colocar em prática, temos certeza que nós cada dia seremos bem-sucedidos em servir ao Senhor e saber que um dia, como diz a sua palavra, antes de nós amarmos Ele, Ele nos amou primeiro. E aqui o primeiro subponto fala da nossa condição anterior. Estaremos lendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa vem do grego paraptoma, tem um sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é hermatia, o qual descreve com quem aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, sua natureza decaída, tem o seu diagnóstico como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Esta palavra que nós acabamos de ler aqui, no primeiro ponto do primeiro tópico, isso nos faz lembrar dos nossos primeiros pais primitivos, Adão e Eva. Nós vemos que Deus dá uma ordem para aquele casal, dizendo que eles poderiam comer de todo fruto ali no jardim do Éden, mas menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus falara com eles que se eles comessem, certamente morreriam. Isso está registrado em Gênesis capítulo 2 e o versículo 16 a 17. E como todos conhecem bem essa história, essa narrativa, que a qual foi algo verídico que aconteceu ali, nossos primeiros pais primitivos, como nós vemos ali, desobedeceram a Deus, deram a voz ali àquela serpente através de Satanás, que ali induziram aquele casal a pecar. E eles comeram do fruto daquela árvore, mas eles não morreram, mas o que morreu foi o seu contato, a sua regalia de falar com seu Deus. Porque sabemos que ali no jardim do Éden, homem, aquele casal, tanto homem e mulher, eles tinham toda a regalia. Outrora Deus falava com eles, outrora eles falavam com o Senhor, e assim sucessivamente podemos ver que aquele casal tinha toda a regalia para com o nosso Criador. Mas pela sua desobediência, e hoje trazendo grandes consequências na raça humana que nós temos presenciado nessa era atual, então tudo isso aí se passou do contato de Deus para com o homem, sendo, vamos dizer assim, eliminado. Então é isso que o escritor está trazendo para nós, para que nós pudesse ser vivificado, porque nós estávamos mortos, mas através de Jesus Cristo nós temos essa esperança nele, confiar nele, porque nós vemos, conforme aqui a lição, e o comentarista deixa bem claro, que essa declaração da real condição das pessoas sem Deus, o conceito primeiro é da sua morte moral. Podemos ver aqui o que é morte moral. Morte moral, nós vemos aqui à luz da palavra de Deus, é a pessoa, vamos dizer assim, não ter mais aquele aspecto, é uma alma depravada, é de perder todos os sentidos, de perder a sua moralidade para com o nosso Criador e assim andar por caminho errante. E quando se fala no sentido de morte espiritual, é também de separar de Deus, não está sensível à voz do Senhor, não tem prazer de alimentar da palavra de Deus. E é por isso que o comentarista, citando aqui esta passagem, que está um corpo inerte, que a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive, está morto enquanto vive. E nós vemos aqui que está registrado na primeira epístola do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6,
que diz assim: quem vive em deleite está morta. Então aí é o resultado de nossa condição anterior, quando nós estávamos aí neste caminho errante, onde nós não tínhamos o conhecimento da palavra de Deus. Mas outrora, certa feita, eu e você temos abraçado esse privilégio de nós estarmos servindo ao Senhor e de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E nós vamos aqui para o segundo subponto: as nossas ofensas e pecado. Nós vemos aqui que o escritor diz que a má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então isso aqui é um ponto muito importante, como já falamos, né? Antes mandávamos o caminho errante, estávamos aí enganados pelos prazeres, o deleite que o mundo oferece, mas um dia a misericórdia do Senhor nos alcançou. E algo que nos chama a atenção aqui nesta manhã, nesse segundo subponto do primeiro tópico, o comentarista tem 3 itens importantes que ele menciona aqui: andar-te segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver em seu tempo. Então nós vemos aqui algo importantíssimo. Sabemos que o mundo atual que nós vivemos, tudo no mundo é efêmero, tudo é ilusão. Nós vemos que o apóstolo João, mencionando na sua epístola, no capítulo 2 e no versículo 17, ele escrevendo ali, falou dizendo que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aí está o resultado. Antes nós andávamos nos costumes errantes, na imoralidade, no fruto e na mentira. Podemos observar, queridos, esses 3 pontos aqui que o comentarista frisando para nós, e aproveitando aqui esse primeiro item, podemos ver algo que Deus abomina é a mentira. Nós vemos que o nosso inimigo da nossa alma, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e ele muitas das vezes induz certas pessoas, podemos dizer assim, a mentir, a caluniar e assim tudo mais. Tudo isso também nós praticávamos, nós sabíamos que também nós éramos influenciados por essa adversidade que é chamado o adversário da nossa alma. E aí podemos observar que o comentarista deixa bem claro que devemos tomar todo cuidado para que isso não venha relativizar o pecado e muito menos ajustar a maneira de viver ao seu tempo. Se um dia, se eu e você abraçamos essa verdade, passamos a conhecer ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele é a verdade que liberta, Ele é a verdade que transforma, Ele é a verdade que nos conduz para as heranças eternas, a qual estamos aguardando a qualquer momento. Então nós vemos aqui esse primeiro item, eu achei muito importante, e estamos aqui falando, confesso aos irmãos, é algo muito importantíssimo, valeria até nós frisar mais alguns pontos, mas o momento é oportuno e o suficiente para nós termos um entendimento que o comentarista está trazendo para nós. E no segundo item, ele comenta aqui também para nós, você que está na sua casa pode acompanhar aí, dizendo: andaste segundo um príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Vamos dar uma parada aqui só para nós frisarmos. Quem sabe, muitas das vezes você que está ao nosso lado, aqui está ao alcance da nossa voz, às vezes não é conhecimento da sua parte, você ainda que não tomou a decisão, podemos ver aqui esse segundo item que o comentarista está falando para nós, e aqui ele deixou bem claro que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos.
Podemos ver que hoje em dia nós estamos vivendo num mundo de violência. A criminalidade tem aumentado, o homicídio, cada dia você liga a televisão, ou compra um jornal, ou até mesmo na sua cidade, ou perante os nossos olhos, queira ou não, temos visto todo tipo de maldade que tem influenciado a raça humana. Que muitas das vezes, aí nós vemos que o ser humano, ele não quer compromisso com Deus, ele, na questão dessa decadência, de muitas das vezes, de não abrir espaço para o Senhor, aí o inimigo ganha trégua, e aí a questão de ele influenciar essas pessoas para tirar a vida do seu próximo. E nós vemos que a Bíblia Sagrada deixa bem claro, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Nesta manhã, podemos glorificar ao Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem dado vida com abundância, vida eterna para todos que crêem na sua palavra. E esse é o objetivo desta lição que nós estamos aqui, em saber que nós temos esse privilégio, em saber que um dia alguém morreu pelos nossos pecados, e hoje nós temos aqui a garantia de obter a vida eterna na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui continuando, no segundo item, mas adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Como de fato é uma realidade, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as potestades, né? Como nós já bem falamos aqui, o adversário, o inimigo das nossas almas, que muitas das vezes ele luta constantemente, até nós que temos aqui esta garantia de servir ao Deus, constantemente nós estamos nesta batalha espiritual, mas nós louvamos ao Senhor, mediante essa escola bíblica dominical, que maior está conosco, maior está ao seu lado aí, Ele que te garante a vitória, Ele que perdoa os seus pecados, Ele que conhece as suas fragilidades. Se muitas das vezes você sentir culpa, ou alguma coisa, alguma calúnia, ou alguma adversidade, saiba de uma coisa, Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado, Ele que sara e que perdoa os nossos pecados e dá-nos garantia para as mansões celestiais. E nós vemos aqui também no terceiro item do primeiro tópico, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Isto é condenado e desprovido do favor divino. Paulo sublinha que esta era a nossa condição, entretanto, aprouve-nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Veja só, meus queridos, a Bíblia Sagrada, nós entendemos, como é mencionado, que antes estávamos destituídos da glória de Deus. Nós não éramos merecedor, nós não teríamos esse privilégio em saber por Deus, pela sua riquíssima misericórdia, só de nós observarmos, como está registrado na carta do apóstolo Pedro, que a nossa salvação ela foi conhecida antes da fundação do mundo. Veja só, uma salvação conhecida antes da fundação do mundo. Isto é um motivo de nós sermos agradecidos ao Senhor e de valorizar aquilo que Ele fez por nós. Porque nós vemos aqui que o comentarista deixa bem claro, Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove o Pai nos eleger e nos predestinar para filho de adoção. Que coisa maravilhosa, né? Saber que eu e você, conforme nós vemos aqui a palavra de Deus, Deus não quer que ninguém se perca. Muitas das vezes nós vemos teoria aí da predestinação, dizendo que uns estão enfocados para ir para o inferno e outros salvos. Não, o objetivo de Deus quer que ninguém se perca, mas que todos tenham o conhecimento da verdade e que todos aqueles que têm conhecido esta palavra, crê na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo.
E uma coisa para fechar esse primeiro tópico, algo que nos chama a atenção, que eu gosto muito de frisar, aquela passagem, quando o nosso mestre, ele expressou ali na oração dizendo: graça te dou ao Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios entendido, mas revelaste aos pequeninos. Louvado seja Deus. Queridos, esta é a forma que nós estamos falando aqui nesta manhã. Se você hoje tem esse privilégio de estar na casa do Senhor, se você hoje foi chamado por Deus, queira para pregar a tua palavra, ou para adorar, ou para orar, saiba de uma coisa: isso é um privilégio que nós devemos reconhecer, em saber que, se para nós conhecermos essa palavra, ela primeiramente, ela teria que ser revelada para nós. E nesta manhã, na sua casa, ou no seu aposento, ou se você estiver trabalhando, glorifica o Senhor pela salvação ter revelada por você, porque nós temos esse privilégio, porque o mundo cada dia anda de mal a pior. O mundo não tem esperança, mas mediante esta lição nesta manhã, só de saber, conforme o tema que nós estamos abordando, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, estamos aguardando a bem-aventurança, que é a volta de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E agora nós estaremos passando para o segundo tópico: vivificados pela graça. Outro assunto importantíssimo que estaremos aqui falando nesta manhã. Veja bem, leiamos: por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou e por isso vos vivificou por meio de sua graça. Olha só que coisa gloriosa, importante, que nós estamos aqui falando desse segundo tópico, vivificados pela graça. O que é vivificado pela graça? Estaremos aqui lendo 3 subpontos, a qual faremos menção aqui do primeiro: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que altera o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. E a carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. E a Bíblia enfatiza que foi a magnitude deste amor com que motivou a nossa salvação. Vemos aqui, nesse segundo tópico, no primeiro ponto, falando alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Será que você e eu já pôde medir o tamanho do amor de Deus para conosco? Será que você já pôde comparar o tamanho do amor de Deus conforme o nosso globo terrestre? Ainda é pouco. Com certeza, se comparasse o grande amor de Deus com o universo, ainda é pouco. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo, ele mencionou na sua carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 8, dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco, enquanto nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E aí nós vemos, meus queridos, o amor de Deus é algo, vamos dizer, ilimitado, é algo que não tem nem como comparar. Isto foi tudo resultado da grande misericórdia do Senhor para conosco. Vemos aqui que esta lição, ela está trazendo esse assunto importantíssimo, porque nós vemos, dentro do conhecimento da Bíblia Sagrada, como nós éramos pecador, e a Bíblia diz e entendemos que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então queremos dizer nesta manhã, conforme esse assunto aqui que nós estamos falando,
que servir ao Senhor é ter mudança de vida, é ter uma nova vida, é abandonar os caminhos errantes, os deleites que o mundo oferece, porque isso tudo é perecível aos olhos do Senhor. E o objetivo de Deus para nós é a vida eterna. E isso nós vemos aqui, que nós temos alcançado esta misericórdia pelo grande amor divino. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E vemos aqui também no segundo subponto, no segundo tópico, vivificado por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas ao salvo. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo, e essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum, tudo foi efetivado por meio de sua graça, o favor imerecido. Veja só que coisa importante que a palavra de Deus está trazendo aqui para nós, vivificado por sua graça. O que vem a ser a palavra vivificado? Vivificado é dar a vida, é fazer existir novamente. Então, muitas das vezes, dentro da palavra de Deus, mesmo que nós nascemos um dia, mesmo que nós temos uma vida, às vezes pensando assim, eu não fiz mal a ninguém, eu tenho a minha vida da forma que Deus me concedeu, mas dentro da palavra de Deus, queira ou não, nós nascemos um dia, mas também uma coisa é certa, mas a palavra de Deus nos garante, queira ou não, seja grandes e pequenos, poderosos, eles têm que passar por esse processo de ser vivificado outra vez, fazer existir uma nova pessoa. E como diz a palavra de Deus com o apóstolo Paulo, é um versículo que eu gosto muito de frisar, no capítulo, ou melhor dizendo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, está escrito: mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então aí está o resultado, né? Aquele que matou, aquele que roubou, aquele que fez toda essa atrocidade, até para nós mesmos que alcançamos essa misericórdia, tudo isso está no esquecimento do Senhor. Queremos dizer que a partir daí, você e eu, que obtemos a salvação na pessoa de Jesus Cristo, temos uma nova vida para frente. A partir de agora, o que passou, passou, mas a nova vida está escondida em Jesus Cristo. Isso nos faz lembrar até de Nicodemos. Nicodemos também chegou para Jesus, e ele queria saber a respeito da salvação. E nós vemos ali que Jesus falou com ele, né? Aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos perguntou ao mestre dizendo: mas Senhor, como o homem nascer de novo? Porventura, entrará no ventre da sua mãe e tornará a nascer? Mas Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Isso, quando fala da água, é o cumprimento da justiça de passar pelas águas batismais, e também o processo também de nascer de novo, abraçando esta palavra, dando crédito à Escritura Sagrada, e aí sim é o cumprimento de tudo aquilo que estamos falando, da grande misericórdia do Senhor e vivificado por sua graça. Certa feita, eu vi uma experiência de um pastor, isso foi numa convenção. Ele pegou a Bíblia e abraçou aquela Bíblia Sagrada, e aquele pastor começou a chorar e falando no plenário, dizendo: obrigado, Senhor, obrigado, que se não fosse a tua palavra, que não fosse as Escrituras Sagradas, nós estávamos perdidos, mas o Senhor concedeu para nós esta santa palavra, e hoje estamos aqui almejando e desfrutando dessas bênçãos que o Senhor tem nos dado para nós. Esse foi um testemunho
que eu não esqueço quando eu comecei a seguir este caminho glorioso de servir ao Senhor. E vamos continuando aqui. No subponto 3 está falando, exaltados por sua graça. O apóstolo gentil ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão do céu. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostra as abundantes riquezas da sua graça, e desse modo ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, do favor divino imerecido. É o que nós temos falado aqui já no início dessa escola abençoada, que a graça é um favor imerecido. Nós vemos aqui que exaltado por sua graça, mediante esse item que nós aqui acabamos de ler, aí está o resultado de servir ao Senhor, de acreditar nas Escrituras Sagradas, nós teremos uma grande recompensa. E aqui o escritor, vale até a pena nós frisarmos aqui novamente, que os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão no céu. E essas bênçãos estão reservadas para aqueles que têm acreditado, aqueles que um dia não mediu esforço, mas têm confessado publicamente o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E nós vemos aqui a trajetória da nossa jornada cristã. Sabemos que muitas das vezes não é fácil servir a Deus. Muitas das vezes nós encontramos dificuldade, muitas das vezes nós encontramos grandes obstáculos, até querendo tirar a nossa paz, a nossa alegria. Mas aqui nós temos uma palavra que vai consolar o seu coração. Sabemos que no meio dessas tempestades que muito outrora que você tem passado, mas lembra-se, está reservado para nós uma grande recompensa, é o galardão, a vida eterna. Isto vale dizer, aquele que perseverar até o fim, ele terá direito a esta recompensa. Esses benefícios que está registrado aqui, o comentarista tem trazido para nós. E eu chamo a atenção de você nesta manhã, nessa escola bíblica dominical. Já imaginou? Muitas das vezes, se nós olharmos pela perseguição, pelas enfermidades, como nós vemos aí, esta enfermidade que tem assolado a humanidade, não é motivo de nós desistirmos. Fique sabendo que mediante essa escola que nós estamos aqui compartilhando com você, saiba de uma coisa, que a volta de Jesus está mais perto do que nós imaginamos. Então, só de saber que eu e você naquele dia não vamos mais morrer, não vai ter mais enfermidade, problemas e lutas estão excluídos ali do céu, ali somente haverá alegria e glorificação ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E esse é o resultado que o comentarista está deixando para nós, exaltado por sua graça, mesmo que nós somos não merecedor, mas Deus, pela sua rica misericórdia, tem nos dado esse privilégio e esse direito de estarmos aqui alimentando da palavra de Deus. Quero dizer que a nossa escola dominical tem sido uma bênção. Você que não tem vindo, tem sido uma bênção para nós. São assuntos importantes que todos os domingos têm enriquecido a nossa vida espiritual. E agora nós vamos para a salvação não vem das obras. É um assunto importantíssimo a qual estaremos falando aqui nesta manhã. O escritor diz, em Efésios capítulo 2, e no versículo 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de boas obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez o crente deve praticar as boas obras. Veja só, a salvação não vem das obras. Este é um assunto importante, aprove a Deus ter nos permitido estarmos aqui nesta manhã para falar esse assunto. O que é a salvação?
não vem das obras. Então aqui estaremos lendo aqui no primeiro subponto. Leiamos. Graça com o meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite o salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 e 7. Portanto, a salvação é livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, que é uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. Então aqui nós acabamos de ler esse primeiro subponto aqui do terceiro tópico, graça como meios da salvação. É o que nós já temos feito aqui menção aqui nesta manhã, falando sobre esta graça, esse favor imerecível. E aí nós vemos, meus queridos, que através desta graça, podemos dizer que ali nós podemos entender que eu e você que um dia reconhecemos esta grande bondade do Senhor, passamos a dar um grito de liberdade, porque Deus tem nos dado esse privilégio de nós conhecermos a santa palavra de Deus. Só de nós observarmos que nós éramos escravos do pecado, fazíamos coisas que o mundo oferece, não tinha discernimento das coisas espirituais, achando que o mundo aí aproveitando que tudo que o mundo oferece. Isso vale até nós chamar a atenção de vocês jovens que estão começando a caminhar na presença de Deus, você que um dia já tem entregado a sua vida ao Senhor. Veja só o que a palavra de Deus está mostrando para nós, que esta graça, que nós não éramos merecedor, e hoje estamos aqui libertos, tendo esse direito de servir ao Senhor, porque o mundo oferece somente ilusão, somente vemos ver aqui coisas que derrotam a vida e o cotidiano da vida de todos aqueles que estão caminhando sem Deus. Mas uma coisa é certa, esse é um privilégio que muitos gostariam de ter, e aqui nós estamos aqui alimentando dessa escola dominical, falando desta graça maravilhosa com meio de salvação. E o comentarista deixa bem claro, portanto a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. Então se resume, nós estávamos sobre a ira de Deus, porque nós sabemos que a Bíblia Sagrada nos garante. Cada dia que se passa, estamos vendo o cumprimento das Escrituras Sagradas. E sabemos que a ira de Deus, ela vai um dia, queira ou não, cair sobre aqueles que não têm dado crédito à Santa Escritura, que não têm dado valor à Escritura Sagrada. E nós vemos que o apóstolo Paulo, escrevendo ao Gálatas, e aqui vale até nós lermos, conforme eu até fiz a anotação aqui, para nós focalizarmos, onde o apóstolo Paulo falou em Gálatas 3, versículo 13, que diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós. E está escrito que todo aquele que for pendurado no madeiro seria maldito. Então nós vemos o resultado disso tudo que nós estamos aqui falando. Estamos sim, firmados nesta peleja. Muitas das vezes não é fácil, mas quero dizer que compensa, porque só de lembrar que esta graça de Deus que Ele tem dado para nós, é motivo de nós reconhecermos e dar valor à santa palavra de Deus. E é por meio dela que nós somos livres, não é isto? E aqui continuando, a palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra a iniciativa para tornar possível a salvação que veio da parte de Deus. E é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita os pecadores para que respondam com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Por sua liberdade não foi eliminada e a graça não pode ser resistida. Uma coisa que nos chama a atenção aqui, mediante a graça, nós sabemos, conforme a Bíblia Sagrada, que Deus deu livre-arbítrio para o homem. A graça também ela pode ser resistida. Muitas das vezes,
diante desta palavra que nós estamos lendo aqui, que Deus deu esta oportunidade ao homem ter livre-arbítrio, e até para nós, porque essa lição é para nós que estamos aqui alimentando da santa palavra de Deus. Quando se fala em livre-arbítrio, é que Deus não quer que ninguém sirva a Ele por obrigação. Porque nós vemos que no Evangelho de João está escrito: antes de nós amarmos a Ele, Ele nos amou primeiro. E se Ele nos amou primeiro, hoje eu e você temos esta responsabilidade em saber que um dia alguém pagou a preço de sangue pelos nossos pecados. E este alguém é uma pessoa maravilhosa. É aquele que tudo pode. É o nosso Salvador Jesus Cristo. É aquele que está através desta lição que estamos falando aqui nesta manhã. Que quando falta esperança, Ele renova. Quando falta fé, Ele aumenta a nossa fé. Quando falta paz, Ele aumenta a nossa paz. E hoje essa lição aqui está falando de nós servir ao Senhor voluntariamente. É que um dia, como já falamos, se a salvação foi revelada para nós, se eu e você temos dado crédito à Escritura Sagrada, então integralmente eu e você temos esse privilégio de estarmos aqui, até nesta manhã, na sua casa, ou seja, em qualquer lugar, com esse privilégio de estar voltado para Deus, adorando a Ele, acreditando, confiando que Ele está ao seu lado e Ele vai nos dias levar para as mansões celestiais. Então está aí, esse resultado que o comentarista deixa bem claro. Vale até nós frisarmos aqui novamente que a graça que Deus ativa o livre-arbítrio capacita para o pecador que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Então está aí, Deus traçou o plano de salvação através de Jesus Cristo. E hoje nós temos o Espírito Santo que convence o pecado. E hoje Ele está aí. Esse tempo chamado graça, esse tempo chamado hoje é oferecido para todos nós e para todos aqueles que ainda têm dado essa decisão de servir ao Senhor. Então, vale dizer que a salvação depende também de cada um de nós. Nós que devemos conservar ela, nós que devemos cada dia estarmos com esse objetivo de saber que enquanto Jesus não vem, mas que possamos conservar a nossa salvação. Conservar como? Alimentando da palavra de Deus, orando, vigiando, perseverando em saber que nós temos uma grande promessa a qual está para acontecer. E aí, completando, nós acabamos de ler aqui esse primeiro tópico do segundo tema aqui que nós falamos. E agora nós vamos entrar sobre as obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, ele não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço humano. É o assunto que estamos aqui no terceiro tópico falando, que a salvação não vem das obras. Todos nós sabemos dentro desta palavra de Deus que a nossa salvação, conforme nós já acabamos de ler, ela não é adquirida através das boas obras. Podemos ver que muitas das vezes estamos aqui numa escola dominical e falamos com afirmativa dentro do conteúdo da palavra de Deus, que muitas hoje alguém ignora e pensa desta forma, dizendo: se eu ajudo alguém, vamos dizer, com caridade, ou vamos dizer assim, se eu não faço mal ao meu próximo, ou eu faço isso e aquilo, e ele muitas das vezes pode pensar que está tendo um galardão no céu. Mas aqui a Bíblia diz bem claro que a salvação não é por recursos humanos, nem por obra alguma, mas sim pela fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo.
Isso faz até lembrar de Cornélio. Cornélio era uma pessoa que dava esmola aos pobres, ajudava ali o seu semelhante, e podemos entender que esse Cornélio era um homem de bom coração, era um homem que muitas das vezes ali, eu acredito, na maneira que a Bíblia não dá assim uma ênfase a respeito mais claro da sua pessoa, mas era uma pessoa que não media recurso, sempre estava ali ajudando alguém para ser bem sucedido. Mas é uma pessoa que tudo leva a crer que queria ter um compromisso mais com o Senhor. E como nós vemos ali, quando ele teve aquela revelação, e ali falando que aquelas esmolas deles estava chegando ao trono de Deus. Mas só que Cornélio, ele precisava também da salvação. E foi o que Deus fez dentro desta passagem. Estou só resumindo, porque o tempo não nos permite. Chegaram dois ali dos apóstolos, se não me falha a memória, pregaram a palavra de Deus, e ali nós vemos Cornélio, sua esposa, vamos dizer, toda a sua família acreditaram. Ele já fazia aqueles donativos, ele já esforçava por um meio de ajudar o seu próximo, mas para ter o cumprimento da salvação, ele sim deveria reconhecer Jesus Cristo como o Salvador, e ali é o que ele fez, acreditando, abraçando a verdade e aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Então aí está o resultado de tudo aquilo que nós estamos falando aqui nesta manhã, porque sabemos que a salvação não é por esforço, como já falamos, humano, mas sim na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas alguém pode perguntar e questionar, mas o crente não pode também fazer as boas obras? É o que nós vamos fechar aqui, dizendo: como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Olha só que coisa importante, uma transformação ocorreu, agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas já se passaram. É o que nós citamos aqui nesta manhã. E por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora, é uma comparação do andar numa perspectiva negativa, outrora fazendo boas obras, louvado seja Deus. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio de ser salvo, mas com a evidência da nossa salvação. Então aí está o resultado, biblicamente falando. Nós obtemos a salvação na pessoa de Jesus Cristo. E depois não está isento de nós fazermos as boas obras, porque aí ela já passa a andar juntas. Elas passam já a andar juntas, e hoje estamos aqui vendo este mundo que nós estamos vivendo, cada dia que se passa, tantas pessoas passando dificuldade, o desemprego, às vezes alguém chega da sua porta, pedindo um alimento, pedindo uma condição. Isso também não está isento de nós esforçarmos. É claro que hoje em dia nós não temos uma solução para abranger de uma maneira gradativamente, mas aquilo que nós pudermos, fazemos sim, porque isso também faz parte da salvação, e o próprio Senhor Jesus Cristo nos concedeu esta incumbência importante, que a qual estamos falando e a qual estamos aqui fazendo menção nesta manhã. Louvado seja Deus. E aqui nós podemos frisar também a conclusão deste assunto tão maravilhoso, que a qual estamos falando aqui nesta manhã, esse tema maravilhoso que já estamos concluindo, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Queridos, eu quero dizer a você, você é um privilegiado, você pode dar um brado de vitória, você pode dar um brado de alegria, porque o seu nome está escrito no livro da vida. E digo mais nesta manhã, para nós obtermos esse nome no livro da vida, devemos conservar ele, sempre estar na perspectiva de saber
que um dia você deu crédito a esta palavra, que um dia você aceitou Jesus Cristo como Salvador, e o próprio Senhor Jesus Cristo mencionou que aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o meu Pai. Só de nós sabermos esse privilégio que nós estamos aqui nesta manhã, como não nos poderíamos deixar de falar esta lição maravilhosa da nossa escola bíblica dominical, como todos sabem, devido a essa catástrofe que tem acontecido na raça humana, mas aprove a Deus de levantar os instrumentos, a qual a equipe aqui, juntamente com o apoio do nosso pastor presidente, pastor Jamir, tem nos dado aqui esse privilégio, tanto para nós e para você, estar também alimentando da nossa escola bíblica dominical. E eu gostaria de contar uma experiência para depois nós concluirmos. Eu estava falando aqui no início e frisei aqui de nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, é coisa importantíssima. Veja bem, certa feita eu estava no meus aposentos, assistindo um jornal, e todos sabem que lá em Hollywood, lá é a cidade, ou o lugar, vamos dizer assim, que tem as pessoas famosas, e lá tem a chamada calçada da fama. E ali aquela calçada da fama tem inúmeras pessoas que fez sucesso na década de 50, na década de 60, e assim sucessivamente. Podemos até frisar vários cantores ali, estrangeiro. Então, quem teve, ou quem possa, ou já teve lá, já até nos jornais, vocês podem ver lá que tem essa calçada da fama. E aí, naquele momento, eu estava vendo aquela reportagem, vendo aquele nome daquelas pessoas, até pessoas ainda que estão no auge da carreira, do sucesso aí, do mundo atual. E aí, naquele momento, eu estava assim, focalizado naquela reportagem, e Deus me levou numa dimensão muito mais além do que eu imaginava. E naquela hora eu pensei desta forma, pensando assim, se viesse ali uma força da natureza, ou um terremoto, ou vamos dizer assim, algo que danificasse ali aquela calçada da fama, tudo viria de água abaixo, tudo destruiria, nome de pessoas famosas ali, ia ser danificada pelo meio, e assim por diante. E aí naquele momento eu fiquei assim analisando e vendo isso, Deus me levando nessa dimensão. E aí naquele momento eu pude fazer uma comparação mediante essa escola que nós estamos falando aqui nesta manhã. Aí eu pensei assim, comecei a chorar e glorificar o nome do Senhor, dizer: Senhor, obrigado, Senhor, que o nosso nome está escrito não numa calçada da fama, que possa ser destruída, que possa ser danificada, mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. Já pensou, queridos? Veja só o valor de Deus para conosco, em saber que eu e você, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, e ali estamos ali adquirindo a nossa recompensa. E a Bíblia Sagrada mostra com toda clareza e com toda realidade que ali o ferrugem, a traça, nada vem a consumir, porque ali tudo é para a eternidade, a qual estamos aguardando este grande dia. E agora chegamos para a conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus nosso Pai. Então estamos aqui chegando na conclusão e entendemos que tudo Deus fez por amor, pelo seu grande amor, como nós vemos aquele versículo que é conhecido no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 3, e no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos dizer nesta manhã, se nós ficarmos neste propósito, neste objetivo, de estarmos aqui enriquecido a cada dia,
na palavra de Deus, alimentando, acordar com ela, dormir com ela, viver com ela, sabemos que nós seremos bem-sucedidos e seremos bem requisitados mediante esse tema importantíssimo, a qual nós temos tido esse privilégio, com a sua permissão, de chegar no seu lar, para nós compartilhar esse assunto importante da Escola Bíblica Dominical, do tema de hoje, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E antes de nós encerrarmos aqui, quero fazer mais uma oração, pedir a bênção de Deus para a sua vida, você que todos os domingos tem compartilhado, tem aqui alimentado através online, e graças a Deus que é um recurso importantíssimo que nós temos vendo, e isso faz nós não perder o foco de estarmos aqui sempre na casa do Senhor, servindo a Ele e também aproveitando esta rica oportunidade. E antes da oração, quero também deixar que hoje à noite nós estaremos aqui de volta para o grande culto online, onde estaremos aqui mais uma vez pregando a palavra de Deus, adorando o nome do Senhor. Estará a evangelista Cláudia aqui das nossas congregações aqui de Alto Capim, estará aqui trazendo a riquíssima mensagem da palavra de Deus. Feche seus olhos que estaremos orando por você, e acredita que você que já foi liberto, já tem uma nova vida com Cristo, e se você ainda que não fez essa decisão, abrace a palavra de Deus, confia que Ele é o seu libertador. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nesta manhã nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse privilégio que nós já entramos aqui, muitos lares que já têm apreciado esta palavra. Senhor, eu acredito, Pai, que esta palavra, ela possa encontrar guarida em muitos corações, só de saber do Teu grande amor, só de saber que um dia o Senhor enviou Jesus Cristo para nos libertar de todo o pecado, e hoje nós temos essa nova vida servindo a Ti. Ó Senhor, que venha continuar abençoando o nosso Brasil, que abençoe os lares brasileiros, a cada família cristã, a cada nação, Pai querido, e na certeza, enquanto o Teu Evangelho for pregado, que ainda muitos possam acreditar, que muitos ainda possam reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. Pai querido, é o que nós Te pedimos e entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.